E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de After Effects, nossa segunda introdução do software. Ainda estou gravando as aulas, né? Tá ficando bem legal e aos pouquinho a gente vai, vai montando e vai postando para vocês. Então, aqui na nossa segunda aula eu ia explicar um pouco mais sobre a interface, né, do After. Aqui a gente viu um pouco de keyframes, né? Aqui eu tenho uma base aqui de animação. Isso aqui é porque estou montando ainda algumas coisas. Eu vou criar aqui um projeto novo. Como que eu faço para criar uma composição, né? Isso aqui eu cheguei a mostrar na aula passada. Bom, a gente vai criar aqui. Vou mostrar algumas coisas. Bom, aqui eu jogar uma imagem aqui que eu vou trazer. Aqui na minha timeline eu tenho como selecionar um ponto, né? Aqui, ó, selecionar um pontinho. Vamos dizer que eu quero pegar aqui. Então aqui ó, eu consigo trazer. Isso aqui se chama work area, né? Sua área de trabalho. Então se eu vim aqui, ó, com o B, e aí, por exemplo, quero selecionar um momento aqui. Quero pegar um exemplo finalzinho aqui, ó. Posso apertar o N, né? Então eu posso trabalhar aqui apertando o 0. Aqui eu posso tirar o áudio. Então eu consigo ver um preview aqui dessa parte que eu tenho de visualização. Então aqui a gente tem, eu vou explicar um pouquinho sobre as ferramentas. Aqui a gente tem a ferramenta Select, onde eu consigo, por exemplo, posicionar alguma coisa, arrastar. Essa casinha aqui é a Home, né? Ele abre essa aqui, tutorial, tem como abrir um projeto por aqui, e, e seu gerenciamento mesmo de projetos, né? Então, eu uso um pouco esse After aqui 2025, eu estou usando ele do 23, mas para as aulas eu estou fazendo nesse 25 e dá alguns problemas ainda, mas ele tá com umas coisas bem interessantes, novas aqui, então isso é bem legal. Então, aqui a gente tem a Hand Tool, né, que é para navegar, a gente pode usar o atalho, que é o H, né, e a gente pode usar o scroll do mouse também. Aqui na tela a gente pode, ó, rolar o scroll do mouse e se a gente apertar o scroll do mouse, ó, a gente navega aqui dessa forma. Alt barra, a gente dá um fit na tela, tá? Eu já tinha, acho que, falado talvez na aula passada, não lembro. A gente tem aqui a lupinha, que é o Z, então a gente pode selecionar algum ponto específico, ó, e aí aqui eu consigo voltar com o scroll. Alt barra eu friso na tela ali. Aqui são algumas configurações de câmera, mas a parte 3D, um exemplo. Vou transformar isso aqui. Lembrando que essa aula aqui é só introdução do After Effects, explicando um pouco geral, né? Mas nossa aula a gente vai ter a etapa certa, a gente vai ter aula de tipografia animada, a gente vai ter transições, vamos ter bastante coisas, e a gente vai navegar por isso tudo de novo. É mais um resumo do After aqui, explicando algumas coisas. É claro que é impossível explicar tudo em um resumo, né, um overview do software, mas para quem está querendo aprender e, e já vai entendendo um pouco mais, assistindo a aula passada e essa aula aqui. E aí, a próxima terceira aula, a gente já vai começar a fazer um exercício já de texto. Eu vou passar toda a introdução de texto, mas isso já é na aula valendo, tá? Então, aqui é mais introdução. Por isso que eu não estou explicando tanto como importar, como onde estão os arquivos, porque é mais explicando o software mesmo. Então, um exemplo, se eu quisesse ter uma câmera, enfim, aqui tem algumas configurações, não vou mexer nisso agora para não me prolongar. Então, só para mostrar mesmo aqui o atalho. Então, a gente tem aqui o atalho, não, as ferramentas, né? A gente tem aqui essa de rotação de câmera, tem essa aqui que é uma pan, e a gente pode tudo animar aqui, né?
Então, poderia fazer alguma, sei lá, alguma animação, às vezes na escala não fica tão legal, e usando a câmera fica legal. Então aqui a gente tem essas ferramentas de câmera 3D. Aqui a gente tem ferramenta de rotação, eu gosto bastante de usar ela, o atalho dela é o W, e ela para poder girar e mexer em algumas coisas. Essa aqui é uma ferramenta de Anchor Point, para ancorar, por exemplo, se eu quero ancorar aqui no pé dele, então, exemplo, quero esse ponto de ancoragem aqui, e aí eu quisesse fazer algum efeito de giro, sei lá, alguma coisa, ó, e aí eu tenho esse ponto de ancoragem para a gente poder mexer. Aqui a gente tem o retângulo, que são shapes, a gente pode tanto gerar desenhos, então se eu clicar aqui fora, eu desenho. Então, se eu desenhar aqui o shape, ele vira um desenho. Se eu desenhar em cima do vídeo, transforma numa máscara, né? Então isso aqui eu tenho como gerar vários tipos de máscara. Se eu clico seguro, a gente pode também gerar máscara através da Pen. Então, se eu quisesse fazer uma seleção melhor, ó, ou se eu quisesse fazer um desenho melhor, qualquer coisa, então eu consigo desenhar ferramentas. Aqui a gente tem ferramenta de texto. Então, se eu quisesse fazer, opa, cliquei sem querer aqui. Vem aqui na Select, se eu quisesse colocar na cena, ativo, criar, dar de cor. Então, a gente pode criar aí alguma coisa, algum efeito, usando bastante configurações de texto. Isso é um forte do After, né? Pois que existem vários programas, mas mesmo assim não supera o After pela quantidade de coisas que tem há anos, né? Mais de 30 anos fazendo isso. Então aqui a gente tem a ferramenta Brush. Se quisesse opa, desenhar na cena, fazer alguma coisa, isso aqui também é animável, então a gente consegue animar isso. Aqui tem a ferramenta Clone Stamp. A gente pode, se limpar alguma cena. A gente tem a ferramenta de borracha, né? A gente poderia apagar e aí compor de alguma forma. Aqui a gente tem essa ferramenta bem interessante, que é a Rotobrush. Funciona bem próximo aqui no Photoshop. A gente consegue gerar uma seleção. Aqui. Vou voltar aqui. Bom, aqui ele tá dando um erro. O After ele tem esses negócios de aviso também, então quando dá algum problema, ele te avisa. Aqui ele tá falando que minha composição tá com o frame rate errado, por isso que não tá funcionando. Então vim aqui, ó, trocar. Aqui ali tava dizendo, agora funciona. Então vou deletar esse brush. E agora, ó, o que ele vai fazendo, ó, tempo real aqui a gente consegue ver. Ele vai criando uma máscara. É claro que esse vídeo aqui é complicado porque ele não tem muito contraste. A cor do fundo está muito próximo da cor da roupa do skatista aqui, então seria um trabalho danado. Cortar por aqui. A gente tem algumas configurações de feather, né, de ajuste, tudo. E isso aqui é legal que a gente vai, ó, animando a máscara ali frame a frame, ele vai gravando. E aí, a partir disso, ó, eu tenho um recorte. Então, essa ferramenta é muito boa aqui, bem legal. Quer ver, ó? Deixa eu terminar de selecionar aqui até. Ó. Pegar aqui o pé dele também. Beleza. Então, vamos dizer que agora eu quisesse, sei lá,
frisar isso aqui. QuickTime, Freeze. E aí agora eu quero brincar aqui, ó. Essa próxima ferramenta é o Puppet Tool. Olha que legal que ela faz, ó. A gente pode marcar na cena. Ó. Vamos ver, coloquei alguns pontos. Agora, ó, eu consigo automaticamente animar isso aqui. E aí, poderia fazer algum efeito doido aí no carinha, né? Claro que eu só tô mostrando ferramenta, então tem muita lógica. E como ele tá frisado, né? Eu teria que animar, poderia fazer uma animação, só mexer. Então dá pra fazer umas doideiras, umas coisas, às vezes é útil no momento, né? Às vezes você precisa completar um frame, fazer alguma coisa que tá faltando ali. A gente consegue gerar através do Puppet. Bom, então essa aqui foi a nossa segunda aula aqui de interface do After Effects. Temos bastante coisa que a explicar ainda, né? Mas espero que vocês tenham entendido a lógica do programa. Aqui a gente tem a composição viewer, aqui a gente tem timeline, que é a parte de render, aqui é a parte de projeto, parte de ferramentas, a parte de menu, que a gente vai ver bastante coisa. Aqui a gente tem o nosso work area, para a gente poder. Demora um pouquinho para estabilizar. Ó, esse aqui é de review. A gente tem de learning. Teoricamente deveria carregar aqui o. Deve ter deslogado a minha conta. Aqui eu tenho Small Screen, Standard. E aí vai. Tem vários aqui de color. Aqui quer usar os efeitos. Aqui você tem Lumetri. Aqui você tem Effects. Fácil acesso a efeitos. Você tem esse minimal, eu gosto, que é o mais minimalista, né? Menos coisas. Aqui a gente tem o Paint, né? Teoricamente para usar brushes, figuras. Aqui tem o de texto, para trabalhar com texto. E a gente tem o de Motion Track também. A gente trabalhar com tracking, limpeza, etc. E a gente pode editar um work também. Então, um exemplo, se eu quisesse montar para mim, eu posso vir aqui. Um exemplo, eu quero que a minha timeline, um exemplo que eu gosto de fazer, eu fecho tudo isso aqui. Na verdade, eu deixo só o align. Ó, vou pôr o align aqui. Essas coisas aqui eu tudo fecho. Esse aqui vai abrir de novo. Esse aqui eu uso, é o efeito, põe junto. Ó, eu uso, não precisa copiar, tá? Acho que ó, isso aqui é um painel de preview também, mais para frente eu vou explicar. E esse de info também eu vou fechar no caso. E aí eu gosto de trazer, ó, minha timeline pro ladinho aqui, ó, porque minha monitor é grande, né? E os efeitos eu gosto de deixar aqui embaixo. Pega aqui um exemplo, o Effects. Control, aqui, e aqui os efeitos e os Effects Control aqui. Isso é uma forma que eu gosto de trabalhar aqui com o projeto, né, composição, quando eu abro alguma layer para visualizar, né, que, vamos dizer, eu posso deixar aqui na lateral também para poder visualizar, ou às vezes posso trocar para cá. Então, tipo, vai muito da organização que você quer. E se você não gostou, você volta ali. Você pode vir aqui, Window, Workspace. Aqui você pode resetar, ou se você quiser, um exemplo, salvar. Eu quero salvar um Workspace aqui. Eu posso vir aqui, ó. Save as New Workspace. Aqui eu coloco lá, Renato Montoro. Então, esse aqui vai ser o meu Workspace. Toda vez que eu quiser logar nele, eu vou no Renato Montoro aqui. Por exemplo, voltei em Effects. Vou sair, eu quero voltar lá no Renato Montoro. Volta aqui.
Então eu tenho até o menuzinho aqui, eu fico aqui em cima. E isso. Opa, uma travada. E isso aqui eu consigo também, se eu quiser editar, né? Ou se eu quiser salvar alguma modificação. Então, um exemplo, se eu quiser mudar isso aqui, ó. Eu quero salvar. Volto aqui, Workspace. E aí eu salvo os ajustes. Então agora, quando eu sair e voltar, ele vai continuar dessa forma. Então são várias formas que você pode trabalhar, né? Como você pode montar a sua timeline. Como eu trabalho, o After tem muitas layers, né? Então eu gosto de deixar esse espaço aqui. Às vezes o espaço de view fica menor, né? Mas infelizmente aqui a gente tem zoom, né? A gente consegue também equilibrar puxando para cá e para cá. Então eu acho que é uma forma que fica mais fácil para mim, mas não necessariamente para vocês. Vai testar no dia a dia, né? E ver aí qual que vai ser a melhor forma de você trabalhar, beleza? Então essa foi nossa introdução, espero que vocês tenham gostado. E aí seguimos para as próximas aulas e os próximos efeitinhos aí que a gente trabalhar, beleza? Falou, galera. Até a próxima aula. Valeu!